amados irmãos, conforme o nosso presbítero, vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Abrimos a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esta palavra que lemos, orando por nossos pastores, como sempre temos feito, o santo ministério, e não esqueçam dos irmãos enfermos, dos idosos, daqueles que costumeiramente a gente tem apresentado ao Senhor, e os irmãos conhecem já uma listinha que vez por outra a gente cita aqui, com seus respectivos nomes. Vamos continuar orando por essas pessoas, para Jesus visitá-los e dar saúde a quem precisa. Amém, meus irmãos? Vamos orar com o nosso irmão Edivaldo Martins. Ele vai estar orando por nós, em nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Como não termina nosso presbítero, vamos orar agradecendo pela leitura, agradecendo também por tudo quanto Deus tem feito em nossa vida. Meu Senhor da glória, meu Pai amado, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela leitura da palavra, Te agradecer também pelo privilégio de estar reunido na Tua casa. Meu Deus, meu Senhor da glória, meu Pai amado, nesta noite vai repreendendo, Senhor, todo mal de enfermidade que atinge Teus servos, as Tuas servas, continua com Tua mão estendida sobre toda a Tua igreja. Derrama da Sua graça e do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seus assentos, meus irmãos, por favor. Queridos, terceiro domingo do mês, já é do nosso conhecimento que a gente se reúne para agradecer a Deus pela nossa campanha evangelizadora e pelo nosso grupo jovem. Então hoje é mais um culto que estamos oferecendo ao Senhor em gratidão pela vida de todos eles. Queridos, para minha alegria, chegou o meu amigo Diácono Marconi Monteiro. Veio, sentiu saudade do velho, veio me ver. Os irmãos querem dar um abraço de boas-vindas, diga comigo, bem-vindo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, companheiro. Sinta-se em casa, viu? Meus irmãos, a gente vai prosseguir. Vamos participar do ofertório. Diácono Ronaldo Silas, vem louvar a Deus. Enquanto a gente participa do ofertório, entregando nossas contribuições para o bem da obra de Deus. Devemos continuar fazendo com muita alegria, porque há uma palavra de Deus para nós que diz que Deus ama a quem dar com alegria. Então vamos continuar fazendo com alegria, porque o Senhor é bom, Jesus é bom e Deus é fiel.
Maironides, vem orar aqui pelos ofertantes. Salve a igreja com a paz do Senhor. Encurvando nossa cabeça e oramos para nossas ofertas. Senhor, nosso Deus, Pai maravilhoso, agradecer, Pai, por todos os contribuintes que aqui estão em tua casa, Pai amado. Senhor da glória, que eles contribuem aos seus dízimos e ofertas com alegria. E, Senhor, abrir porta de emprego, Pai, para aqueles que estão querendo contribuir e não têm condições, Senhor. Abrir porta de emprego, Papai, para todos eles virem, Senhor, contribuir com seus dízimos e oferta. E o Senhor abençoar o que vão recolher os dízimos e oferta e o que vai cantar o louvor, Pai. É assim que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Também sou da igreja com a paz do Senhor, conforme autoriza nosso presbítero. Vou louvar o Senhor com hinos, os irmãos que souberem podem me ajudar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Uma mulher pecadora e tão só foi amparada através da sua fé, como outrora lá em Jericó salvou 2 homens, espias de Josué. Somente um fio de escarlate traduzia um livramento que ela fazia jus. A escarlate é vermelha cor de sangue, simbolizando assim o sangue lá da cruz. Como está a tua casa, irmão? Está brilhando como a luz. Se a tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Como está a tua casa, irmão? Está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nessa noite, meu prezado amigo, vai ser te lançado um convite. Aceita ele para a tua inteira felicidade. Lá no Egito, este sangue protegeu um grande povo, isto provado está. Nos diz a Bíblia que nenhum deles perecerão, porque o sinal maravilhoso estava lá. Em cada casa viu o sangue do Cordeiro, passando o anjo, via que ali reinava a paz. É como o sangue de Jesus em nossas vidas, que não temamos as pranchas de Satanás. Como está a tua casa, irmão? Está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Como está a tua casa, irmão? Está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. De Jesus. Meus amados irmãos, como nosso presbítero falou, mais um mês, campanha, mocidade, servindo ao Senhor com alegria.
né? E é uma honra estar trabalhando com a mocidade, com a campanha. Tenho aprendido muito com ele e creio que Deus ele vai continuar abençoando cada um poderosamente, né? Com este vigor, com esta alegria, com este prazer de estar na casa do Senhor. Deixar para a meditação o Salmo 23, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Amém? Vamos ouvir, né? Dar continuidade, como o nosso presbítero falou, a mocidade expressando aqui a sua alegria por mais um mês. Nós vamos ouvir a nossa irmã Valéria. Em seguida nós iremos ouvir o nosso irmão Serginho também trazendo uma palavra. Amém, meus irmãos? E a igreja fica orando, ligada no céu, e creia que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você veio para a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Como se ao meu lado não houvesse ninguém. Senhor, eu não quero ficar só olhando a água que passa, ver meu irmão mergulhado na graça. Preciso entrar neste rio também. Não quero molhar somente os atelhos, nem continuarei com águas pelos joelhos. Chegando nos ombros, então se começa tudo a melhorar. E quando a água me cobrir total, não quero sair mais deste manancial. Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar. Aleluia. É incrível, mas tem aquele que fica à beira do rio. O rio está cheio e ele vazio, conchando em dois pensamentos a olhar. Precisa saber que do outro lado existe um céu. O homem de branco está com troféu e pra chegar a ele terá que nadar. Não quero molhar somente os atelhos, nem continuarei com águas pelos joelhos. Chegando nos ombros, então se começa tudo a melhorar. E quando a água me cobrir total, não quero sair mais desse manancial. Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar. Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça nadar. Amém. Nosso irmão Serginho. Em seguida nós iremos ouvir a irmã Gilonita também, expressando a sua alegria nesta noite. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui
juntos e reunidos para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, a qual já temos sentido a sua presença e tenho certeza que Deus irá continuar falando no nosso coração. Convido a igreja para abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo número 33. Também louvo a Deus por mais um mês que Deus tem concedido a campanha Mocidade. Se estamos aqui é porque a misericórdia de Deus mais uma vez tem nos alcançado. Isso é motivo de alegria de estarmos na presença de Deus. Jeremias 33:3 diz assim a palavra de Deus: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. A quem nós lemos é uma passagem muito conhecida de toda a igreja, a qual o profeta Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. A gente sabe que o clamor é uma súplica ao nosso Deus, e a palavra do Senhor vai nos mostrar diversos exemplos das pessoas que clamavam e Deus atendia. E um que me chama muita atenção é o que está relatado em Marcos capítulo número 10, do versículo 56 ao 52, que vai falar de um homem chamado Bartimeu. A palavra do Senhor vai dizer que Bartimeu era um homem que vivia na cidade de Jericó. Aquele homem ele era um homem cego, ele não podia ver. E como consequência disso, aquele homem vivia mendigando pelaquela cidade. Mas, certa vez, a palavra do Senhor vai dizer que Bartimeu, ele escuta, ele percebe que algo de diferente está acontecendo naquela cidade. E ali Bartimeu pergunta o que está acontecendo, e como a igreja bem conhece a história, informam para Bartimeu que Jesus de Nazaré estava passando naquele lugar. Quando anunciado a Bartimeu que era Jesus que estava passando naquela cidade, Bartimeu ele não perde tempo, mas ele começa a clamar por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja que Bartimeu, ele decidiu clamar por Jesus. E quando a gente lê o verso 47 e o verso 48, a gente vai ver dois tipos de vozes diferentes. A primeira voz, a gente vai ouvir a voz da multidão no verso 47, que era a voz do que reclamava, que chegava para Bartimeu e falava: olha, Bartimeu, cala-te, aquieta, o mestre está ocupado, está rodeado de uma grande multidão, ele não vai te escutar. Então nós percebemos a voz do que reclama, que é a voz da multidão. Mas o verso 48, a gente vai ver a voz de Bartimeu, que é a voz do que clama. E a palavra do Senhor vai dizer, amada igreja, que Deus tem prazer de ouvir a voz daquele que decide clamar a Ele. O versículo a gente leu diz: clama a mim e responder-te-ei. Então vejamos que é um clamor de um crente e ele não é vão no Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele atende o clamor de Bartimeu e ordena para que ele torne ver. E para finalizar, também veio o meu coração sobre outro exemplo de clamor de um homem chamado Jairo. Porque Jairo, ele tinha uma vida social totalmente diferente da de Bartimeu. Bartimeu, a gente viu que Bartimeu era um homem simples, um homem cego, que vivia mendigando, mas Jairo era totalmente diferente. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo era homem de posse materiais, de bens, mas que também decidiu clamar por Jesus. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 22 que certa vez Jairo, ele prostou-se aos pés de Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer em Marcos capítulo número 5 que a filha daquele homem chamado Jairo, ela adoece de uma enfermidade, mas a palavra do Senhor vai dizer que Jairo vai até encontro de Jesus para que Jesus fosse em sua casa, para ali Jesus operar um milagre. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus caminha, que Jesus vai a caminho da casa de Jairo para poder curar aquela menina. Porém, quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, chegam os mensageiros que estavam lá na casa desse homem e diz: olha, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha que estava doente, ela não mais vive, Jairo. A tua filha está morta. Certamente aquela notícia abalou a Jairo e a toda a multidão que ele acompanhava Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer no verso 36 que Jesus olha para Jairo e diz: olha, Jairo, não temas, crê somente, glorificado seja o nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 41, versículo 40 e 41,
e riam dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e o que ele estava, e entrou onde a menina estava deitada, e tomou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava. Louvado seja o nome de Jesus. Então vejamos que mais um milagre que Deus opera através do clamor. E meus amados irmãos, ouvindo a palavra de Deus, eu não sei a sua necessidade, não sei qual foi a forma que você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você chegou aqui, mas assim como Jário, ficou com alguma situação, algum problema para resolver em casa ou em outro lugar. E quem sabe, assim como a multidão, já chegou alguém para lhe dizer que não tem mais solução para o seu problema, para a sua causa, mas pela autoridade da palavra do Senhor, Deus está dizendo nessa noite: Talita cumi, a ti ordeno, levanta-te. Então nessa noite que você possa levantar-se, erguer e clamar do Senhor que é justo aos seus efeitos. Amém. Nossa irmã Gilonita. Em seguida nós iremos ouvir nosso irmão Sandro Lucas. Amém, meus irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, agradecendo primeiramente a nosso Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede, a mocidade e a campanha e toda a igreja que está aqui, para a nossa meditação e a meditação dos amados ouvintes que nos escuta. Eu vou deixar em João capítulo 10 e o versículo 11 que diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta para nos derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim. E no fim dessa luta tem bênção do céu para você e para mim. Meus irmãos, os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para que, se possível, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, o capítulo de número 20. Sou grato a Deus por estarmos aqui nesta noite, junto com os irmãos, em mais um culto da campanha e mocidade. Desejo ser rápido em minhas palavras, pois ainda queremos ouvir mais irmãos. Atos, capítulo de número 20, do versículo 9 ao versículo 12, vai dizer assim a palavra do Senhor. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente a alvorada, e assim partiu. Versículo 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus irmãos, temos aqui um texto da palavra de Deus, onde vai ter por epígrafe: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois volta para a Ásia. Esse texto, meus irmãos, vai relatar, vai informar uma história a qual, na época do apóstolo Paulo, ele estava pregando a palavra do Senhor. E a Bíblia vai relatar, meus irmãos, que em um daqueles seu tanto discurso, em um daqueles tantos sermões que ele tanto apregoava ao mundo afora, a Bíblia vai falar que quando ele começou, meus irmãos, a se reunir com alguns irmãos para pregar a palavra do Senhor, a Bíblia vai relatar que um certo jovem estava sentado na janela daquele lugar. E a Bíblia vai relatar que aquele jovem, por o discurso ser extenso, aquele jovem acaba pegando num profundo sono, e a Bíblia vai relatar
que aquele jovem ele cai do 3º andar e chega a óbito após a sua queda. Mas o interessante e o que o Espírito Santo manda trazer nesta noite aos irmãos, embora o maior milagre tenha sido a ressurreição daquele jovem, que caindo do 3º andar se encontrava com óbito ou morto, o que o Espírito Santo me ordena a falar nesta noite são os detalhes do versículo 9. A Bíblia vai relatar, como muitos falam, que aquele jovem ele cai morto, e a explicação é a extensa pregação de Paulo. Mas eu acho e prefiro acreditar que aquele jovem ele só morreu porque ele estava entre a janela. Aquele jovem ele estava dentro e fora da casa. E é essa a mensagem que eu vim dizer para os irmãos nesta noite. Não é tempo de ficarmos entre a janela. Não há tempo de ficarmos com o pé fora e com o pé dentro. Essa palavra está direcionada pelo Espírito Santo. Eu sei que não é um culto de doutrina, o culto de doutrina é amanhã, mas eu obedeço a voz do Espírito Santo. Não há tempo de ficar dentro e fora da igreja. Não há tempo de ser santo e ser impuro. Não há tempo de brincarmos de sermos crentes. A Bíblia vai relatar que quem é santo se santifique mais, mas quem é puro se suje mais. E a igreja eles têm que estar com a alva limpa. A igreja tem que estar com a veste limpa. A igreja não pode estar suja. A igreja não pode estar com 2 pensamentos. E é esta palavra que o Espírito Santo me direciona a te falar. Eu não sei para quem é esta palavra, mas para tu, que estás dividido em 2 pensamentos. O Espírito Santo manda a te dizer que não é tempo. Pois se ficares entre as janelas, acabarás como um jovem. Tu cairás morto, e ai de mim se não for o Espírito Santo para te levantar. Igreja, estamos nos últimos tempos. Não há tempo de brincarmos de sermos crentes. Não há tempo de brincarmos com as coisas santas. A noiva ela tem que estar alva. A noiva ela tem que estar com o pensamento em Cristo. A noiva ela tem que estar com o pensamento no céu. E é esta palavra que o Senhor manda te dizer nesta noite. Não há tempo de cochear entre 2 pensamentos em nome de Jesus. Está aí o recado de Deus, irmão. O Senhor, Ele está falando para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Nós vamos ouvir nosso irmão Tiago Trajano. Amém? Trazendo uma palavra também. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus pela boa palavra que já ouvimos nesta noite. Deus, Ele tem falado com a sua igreja, mas a sua igreja tem que estar atenta à palavra de Deus. Muitas vezes e de muitas maneiras Deus tem falado através de seus filhos, mas muitos não têm dado o devido interesse. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, quando ela vem, ela acaba nos confrontando. E nós precisamos desse confronto para crescermos espiritualmente. Mas eu quero deixar uma rápida palavra no Evangelho de São João, capítulo 5. E eu quero fazer uma rápida leitura para não tomar muito tempo. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo,
ao tanque e agitava a água. E o primeiro que descia ali, depois do mover das águas, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, que me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Esse texto bíblico, ele mostra o encontro de Jesus na vida deste homem. Um homem que havia sofrendo aí 38 anos paralítico. Um homem que esperava entrar naquelas águas do tanque de Betesda para ser curado deste seu mal. Porém, este homem, quando Jesus chega próximo dele, diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me socorra. Eu não tenho ninguém que me coloque na água quando esta está sendo agitada. Jesus só perguntou a ele: queres ficar curado? Mas esse homem estava machucado por dentro. Ele estava magoado, ele estava atônito, porque ele contava que o homem iria ajudá-lo. Ele contava com alguém ali, sentisse compaixão por ele e o colocasse naquela água quando a mesma era agitada. Ora, esse texto está falando de uma crença da época, que um anjo descia. A Bíblia não está afirmando que um anjo descia só porque o texto fala que um anjo descia ali e agitava as águas. Isso era uma crença da época. Nós sabemos que o nosso mestre Jesus, por ser um mestre por excelência, quando ele relatava algo, ele entrava no diálogo, entrando na mente daquelas pessoas sobre as suas crenças, aquilo que eles acreditavam que na época acontecia. Porém, este homem, neste dia, que esperava que alguém o colocasse dentro do tanque para que fosse curado, neste momento chega o dono da vida, encontra com aquele homem e diz: queres ficar curado? Naquele momento era para aquele homem esquecer tudo, a mágoa, o tempo e ter aproveitado a oportunidade logo de cara. Mas esse homem começa a contar para Jesus a sua história: eu estou sofrendo aqui esse tempo todo e ninguém se compadece de mim. Mas Jesus disse: homem, pega o teu leito, levanta desse estado, eu estou te pedindo, eu estou te mandando, levanta daí e caminha. E aquele homem começa a caminhar. Aquele homem, ele não entendia quem era Jesus. Como muitos de nós, muito tempo caminhando com Jesus, e parece que ainda duvidamos do que ele é capaz de fazer em nossas vidas. Mas entenda uma coisa: o mesmo Deus que pergunta queres ficar são, é o mesmo Deus que espera de nós uma fé nas duas dimensões. Uma fé que crê em um Deus todo-poderoso, que não vê, que não consegue enxergá-lo, mas que consegue senti-lo e acredita que ele está no nosso meio. Creia, porque o mesmo Deus que levantou aquele homem daquele estado e disse: levanta e anda, ele estava dizendo: até hoje você foi dependente do homem, mas daqui para frente você é independente. Aleluia! É o mesmo Deus que vai fazer você, nessa situação que você está passando, que você depende de A, de B e de C para se levantar e fazer algo. É o mesmo Deus que está dizendo para você nesta noite: levanta, pega a tua cama e anda. Porque ele disse: pega a tua cama, pega o teu leito. Porque ele não disse assim: larga esse leito aí, anda e vai embora, rapaz. Para que você se lembrasse da onde você saiu, carregando o leito. Lembre-se disso. Levanta-se desse estado que você está passando. É a ordem de Deus para você nessa noite. Pega a tua cama e anda. E não esqueça, tudo está no controle de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Vamos ouvir a coordenadora da mocidade, a irmã Jucedi. Nessa noite feliz,
neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz, grata ao meu Deus, por mais um mês em sua presença, juntamente com a campanha e o grupo jovem. Quero aqui expressar minha gratidão a Deus pela vida de cada jovem dessa mocidade, que tem me suportado e tem me ajudado bastante nesta obra que é bem difícil. Rogo aos irmãos que continuem orando por nós e pela mocidade da casa do Senhor. E para não ficar só em minhas palavras, irei deixar apenas 2 versículos que se encontram em Salmos, capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Meus amados irmãos, conforme o nosso presbítero, a gente vai ouvir mais uma vez a campanha e mocidade louvando ao Senhor com um dos seus hinos. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. De anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os santos sendo preparadas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os santos sendo preparadas.
mas pôde suportar todas estas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vencer, João viu, e eu também espero ver, o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. Quem tem ouvidos ouça. João viu. Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que o nosso Deus ele já tem nos concedido nesta noite. Cada hino e através do hino, uma mensagem. Muito obrigado. Uma mensagem para o coração da igreja. Meus irmãos, eu estava observando aqui os irmãos jovens, trazendo uma palavra, me fez lembrar quando eu estava dando meus primeiros passos nas campanhas evangelizadora, ali no mutirão onde eu entreguei a minha vida a Jesus. Há 27 anos que a gente serve ao Senhor com muita alegria, e eu vejo hoje alguns jovens fazendo esse papel, cumprindo o índice de Jesus, aonde ele falou isso no capítulo de número 16 e o versículo de número 15 do Evangelho de Marcos, quando Jesus disse que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento de Jesus para toda a igreja. Não é só para esse número de campanha que está aqui, não. É para toda a igreja de uma forma geral. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui como nosso dirigente, meu amigo, meu professor, meu pai. Eu tenho um certo carinho por ele, irmãos, como uma pessoa do bem, que tem sempre me abraçado e me dado muitas oportunidades. E eu estava em casa hoje, estou escalado numa congregação, mas eu vim visitar ele. Deus colocou no meu coração de eu vim visitar o nosso presbítero, e eu vim visitar. Eu estou escalado noutra congregação, mas eu vim honrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estava com saudade, porque pessoas especiais, irmãos, elas são inesquecíveis, a gente não esquece. Porque é pessoa especial. Eu louvo a Deus pela vida do servo do Senhor e também por toda a sua família. E enfim,
a vida de toda a igreja de uma forma em geral. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar um versículo, já que o culto é de caráter, a campanha é evangelizadora. Eu convido os irmãos para nós ler um versículo da palavra de Deus, me ausentando da leitura onde foi feita aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu quero deixar um versículo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 15 para a nossa meditação nesta noite. Atos capítulo 9 e o versículo de número 15 para a nossa meditação, que diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém, meus irmãos? Todo mundo aqui conhece a história deste homem que foi escolhido por Deus. E a gente sabe que todos que estão aqui também foram escolhidos por Deus. A Bíblia diz isso no capítulo de número 15 do Evangelho de João e o versículo de número 16, quando Jesus disse: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Mas aqui, irmãos, há um detalhe totalmente diferente de mim e de você, porque aqui estava um homem assassino, um homem perseguidor, um homem bruto, um homem que perseguia os cristãos por amor do Evangelho de Cristo. Mas Jesus, quando tem plano na vida de alguém, ele vai lá, marca encontro, transforma, liberta e faz dele um missionário para levar o nome dele às nações. Porque a verdadeira pregação do Evangelho é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. No capítulo de número 4, versículo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Pedro, ele disse que em nenhum outro nome há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro, ele estava apontando aqui para o Salvador que tem o nome de Jesus. Quando aqui a gente vê esse texto, quando a Bíblia diz: disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. E a gente sabe que Deus é quem faz as suas escolhas para a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. E aquilo que Deus escolheu está escolhido, e não adianta querer colocar a mão quando Deus escolhe. No capítulo de número 16, versículo de número 1 ao versículo de número 7 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Deus, ele dá ordem a Samuel e diz a ele, no capítulo 16, versículo de número 1, Deus diz a Samuel: até quando? E disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu já tenho me provido de um rei. Dentro daquilo que Deus já tinha estabelecido para colocar um rei no lugar ali de Saul, Deus já tinha colocado no seu coração que tinha um pequeno cuidando das ovelhas, no lugar onde ninguém via, mas Deus estava vendo, até porque Deus, ele quando escolhe, está escolhido. Não adianta a gente atentar para a aparência. Quando Deus quer levantar, ele levanta e ele não dá satisfação a ninguém. Quando ele quer levantar alguém para fazer a sua obra, Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele não olha ofício ou glória. Deus, ele não olha para cargo, não, diploma também não, certificado também não, oh glória, ao nome de Jesus. E aqui Deus, ele, quando ele viu aquele jovem lá no campo, Deus já tinha escolhido Davi, mas Jessé, já Samuel, quando estava na casa de Jessé, ele começaram a olhar
mas Deus já tinha feito a escolha. Mesmo assim foi na vida deste homem. Quem era este homem, irmãos? Todos aqui conhecem que ele não era um homem de uma boa índole. Ele era um homem que perseguia. Mas quando Jesus escolhe, quem era eu? Quem era você? Quem éramos nós? Eu era um viciado, vivia dentro de um cassino. Mas Jesus me tirou de lá e me fez hoje o pregador da sua palavra. Foi Ele quem me escolheu, não foi eu, foi Ele quem me escolheu. E para a glória do nome de Jesus, faz 27 anos e alguns meses que eu falo a palavra de Deus como ela é, porque foi Ele quem me escolheu. E escolheu você também. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome. Por que o meu nome? Por que o nome? A Bíblia diz, no capítulo de número 19 do Evangelho de Lucas, versículo de número 10, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Já no capítulo de número 1, versículo, aqui entra o nome, para levar o nome de Jesus. Aqui entra o nome de Jesus. No capítulo 1, versículo de número 21 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz: e ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O nome de Jesus é que liberta. O nome de Jesus é quem transforma. O nome de Jesus é quem garante a salvação. Oh, glória ao nome de Jesus. É por isso que Jesus disse: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. E a gente sabe que vaso escolhido para Deus usar tem que estar na condição que Deus quer para ele usar. Porque Deus ele não vai usar qualquer tipo de vaso, não. Porque se fôssemos especificar aqui as qualidades de vaso que a Bíblia mostra, tem vários. Mas Deus ele escolhe os seus vasos para levar o seu nome. Aqueles que precisam saber que Jesus é o Salvador da humanidade. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. E o que eu achei mais interessante aqui nesse texto, ou nesse versículo aqui, é que quando Jesus diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Ele especifica o povo diante dos gentios. Primeiro os gentios, depois dos reis e depois dos filhos de Israel. Uma coisa aqui, irmãos, que eu aprendo e vou compartilhar com vocês, que quando Deus escolhe, está escolhido. Não adianta eu e você questionar. Quando Jesus teve um encontro com esse homem, e Deus pediu a Ananias para que fosse a ele, para levar ele a um determinado lugar, Ananias temeu. Sabe por que ele temeu? Por causa da fama deste homem. Mas quem escolheu foi Deus. Não foi eu, não foi você. Quem escolheu foi Deus. E Deus, quando escolhe alguém, Ele escolhe com uma finalidade. E a finalidade de Deus escolher esse homem aqui foi para levar de uma forma específica o seu nome aos gentios. Oh, glória. Para levar o seu nome aos gentios. Aonde a própria Bíblia diz, no capítulo de número 1, versículo de número 11 e versículo de número 12 do Evangelho de João, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os céus não receberam, mas todos quando receberam, teve o direito de ser chamado filho de Deus. Ele veio para Israel. Israel não recebeu, mas os gentios abraçaram. Por causa da palavra, vai,
porque para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. E a gente tivemos esse privilégio de abraçarmos o Salvador Jesus, aonde Israel estava esperando o Messias que viesse numa carruagem cheia de ouro ou de outras coisas atraentes, porém ele foi um homem que nasceu numa manjedoura. O seu meio de transporte foi um jumentinho, que quando ele adentra ao povo, o povo começa a dizer: Hosana nas alturas, bendito seja o rei. Mas ele veio, oh glória, com uma finalidade de salvar a todos aqueles que se encontram perdidos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. Ele disse isso para Ananias, porque Ananias temeu, por causa da fama, porque não é fácil não, irmãos. A gente vê hoje tantas pessoas que são escravizadas nas bebidas, na droga, em vício de jogo. São diversos vícios que têm prendido algumas pessoas. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 8, versículo de número 36 do Evangelho de João, está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh glória! Jesus, quando marca o encontro com este homem aqui, oh glória, ao nome de Jesus, ele mudou o seu semblante, ele mudou a sua forma de falar, ele perguntou a Jesus o que era, porque ele era para fazer. Quando Jesus teve um encontro com este homem, Jesus ele faz uma pergunta aonde Israel fez a leitura. Quando a Bíblia diz no capítulo 8 de Mateus, onde nosso irmão Israel leu, e descendo ele do monte, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, e descendo ele do monte, lhe seguia uma grande multidão. Eis que um leproso o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. Oh glória! Já quando Jesus tem um encontro com Saulo de Tarso, Saulo diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Eu imagino Jesus olhando para Saulo e disse: Saulo, eu conheço a tua história, eu sei quem é você, eu sei quem é a sua fama, eu sei como você tem feito com os meus, mas eu escolhi você, Saulo, para camaciar. Eu escolhi você, Saulo de Tarso, para levar o meu nome aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Foi ele quem escolheu. E quando Deus escolheu ele era perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus ele gosta de fazer, é isso. A gente está aqui como cristão, salvo em Jesus, mas não estamos ausentes de pagar o preço. Mesmo sendo o vaso escolhido, a gente paga o preço. Como assim a gente paga o preço? Paga. Quem pode dizer isso é quem já dirigiu campanha e quem faz parte de campanha, porque não é fácil você sair e bater na porta de A, de B e de C para falar de Jesus. Porque, irmãos, quando a gente vê isso aqui, quando a Bíblia diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. A gente sabe que Jesus, o nome de Jesus, ele tem poder para tudo. Você sabia que quando você está pregando sobre o nome de Jesus, tem alguém ouvindo e tem alguém interessado em ouvir que você fale do nome de Jesus? Eu vou lhe dar um exemplo aqui, na questão de falar desse nome. A Bíblia diz,
No capítulo de número 5, versículo de número 27 do Evangelho de Marcos, está escrito assim: e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e tocou nas orlas dos seus vestidos. Quem se lembra desse personagem aqui? Uma mulher que já fazia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue. Mas ela ouviu falar de quem? De Pedro? Não. João? Também não. Marco? Também não. Bartolomeu? Também não. Judas? Não. Tiago? Também não. Ela ouviu falar de quem? Jesus. Vai, porque para mim este é um vaso precioso para levar o meu nome aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. E a gente sabe que o nome de Jesus é a mensagem que a campanha ou toda a igreja, de uma forma geral, deve pregar em praça pública. Esquecer das religiões, esquecer dos santinhos, cada um tem o seu, mas pregar o Cristo crucificado. João, no capítulo, no Evangelho de João, o próprio João disse, no capítulo de número 1, versículo de número 29, João diz assim: e no dia seguinte João respondeu e disse: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apontando para quem? Jesus. Sabe por que Jesus disse que esse homem era escolhido para levar o nome dele? Porque o nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes. Capítulo 2, versículo de número 9 e versículo de número 10 da carta de Paulo aos Filipenses, está escrito assim: mas Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus dobre-se o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Esse nome tem poder para salvar, perdoar pecado, batizar com o Espírito Santo e ainda dar ao homem o direito de um dia ele morar nos céus. Vai, campanha, porque vocês para Deus são vaso escolhido para levar o nome dele às nações. Aos moradores desta localidade, Deus escolheu vocês. Quem escolheu vocês foi Deus. E se Deus escolheu, está escolhido. Não temas. Não tenha medo de falar de Jesus, não. Sabe por quê? Porque quando Jesus escolhe, ele se responsabiliza. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. A gente sabe, irmãos, que não é fácil. Eu já dirigi campanha vários tempos, até no tempo que eu trabalhei com o meu dirigente aqui, eu comecei a dirigir a campanha Mocidade lá. E o negócio lá era estreito. Eu entrava em boca de fumo, pregava para traficante com droga na mão. Eu pregava para eles com droga na mão, sem medo. Sabe por quê? Porque quem me escolheu foi Deus. Quem me capacitou foi Deus. Quem me enviou foi Deus. E hoje eu estou aqui para contar a história de muitos lá que aceitaram a Jesus e hoje é obreiro da igreja do Senhor Jesus. Hoje são obreiros da igreja, quando aceitaram Jesus lá. Há 22 anos atrás, mais ou menos. Foi esse tempo lá, não? Período já, né? 2005. 19 anos. Há 19 anos, mais ou menos, a gente estava por ali falando de Jesus. Depois a gente saiu por aí pelas congregações, trabalhando nas campanhas. Até um determinado tempo,
A gente agora está trabalhando só com ensino. A gente, pela misericórdia, não deixei de levar o nome de Jesus não, viu? Eu trabalho dirigindo escola, mas a gente não deixou de levar o precioso nome de Jesus não. Porque eu sou vaso escolhido, a igreja aqui é vaso escolhido para levar o nome de Jesus. Não se negue, porque ainda há lugar na campanha. Há lugar, Israel? Israel disse que aqui as portas da campanha estão abertas. E ainda há lugar. É de Deus, santo. É confirmação de Deus que eu não sabia aqui de nada. A porta ainda está aberta. E ainda há lugar para você aqui na campanha. Não faz vergonha não, irmão, você chegar, entregar uma literatura, não faz vergonha. Não faz vergonha você dizer que Jesus ama aquela pessoa e que Deus tem plano na vida. Não faz vergonha não. Quando Deus escolheu Davi, quando os filhos de Jessé foi apresentado a Samuel, Samuel estava preocupado com a aparência, com os detalhes. Aí Deus, Ele conhece a cada um de nós. Deus, Ele conhece o profundo e o escondido. Muitas vezes escolhe você para determinado algo, porque vê aonde a sua vista alcança. Já Deus é diferente, Deus vê você aonde ninguém te vê. Deus está vendo você. Mesmo assim foi Deus com Davi. Enquanto Jessé estava preocupado enquanto Jessé e Samuel estavam preocupados ali em colocar alguém para substituir Saul, Deus estava vendo Davi lá no campo. Jovem, já cuidando de rebanho, mas ele estava vendo ele lá. E a Bíblia diz no capítulo de número 16, o versículo 7 do primeiro livro de Samuel, Deus dizendo assim: não atentes para a aparência, porque a aparência engana, porque eu vejo o coração. É Deus dizendo: a quem eu escolho, eu capacito e envio. E aqui já é chegada a hora aonde a Bíblia diz: e disse-lhe o Senhor, vai, porque para mim és um vaso escolhido. Eu vou direcionar essa palavra para toda a congregação, de criança a obreiro. Vai, porque para Deus vocês são um vaso escolhido. Não para ficar aqui dentro de Jerusalém, não. Não. Tem Samaria esperando vocês. Tem os confins das terras esperando vocês. Tem muitos aí que estão precisando ouvir falar de Jesus. Vocês foram escolhidos para levar esse nome ao gentil, aos reis e ao povo de Israel. Orientado pelo presbítero da igreja, tem alguém aqui do nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Eu quero te convidar agora para você entregar a sua vida àquele que vai perdoar os teus pecados, aquele que vai te dar o direito da salvação e também o direito de você morar no céu. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Se tiver, venha. Queremos conhecer você. Não falamos outra coisa aqui a não ser o nome de Jesus. Onde tem uma pessoa? Se não tem, Deus o abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, louvamos a Deus por tudo que tivemos o privilégio de estar recebendo esta noite. Devemos mostrar gratidão a Deus por tudo isto. Mas me deixa bem rapidinho dar uns avisos a vocês.
Amanhã é o nosso culto de instrução, onde estaremos meditando na palavra de Deus, e eu quero convidar você para a gente estar mais uma segunda-feira aqui, meditando na palavra de Deus. Essa semana será uma semana cheia de trabalho. Os crentes que gostam de fazer a obra de Deus, não é? Terá uma semana cheinha. Começamos amanhã com doutrina. Terça-feira é o primeiro estudo aqui da campanha, né, na sua festividade. E vai estar conosco alguns grupos de campanha e mocidade convidados, cantores. Preletor para terça-feira está Daniel Vicente, não é? E a cantora Vanessa na terça, isso mesmo, porque eu estava confundindo Vanessa com Raíssa. Isso, viu? E vem grupo de 3 congregações também para estar com a gente, não é? Frecheiras 3, Frecheiras 4 e Oswaldo Rabelo. Na quinta-feira, dia 22, será a abertura dos nossos 25 anos, a nossa campanha Grupo Jovem. E vai estar conosco Estrada de Cima 1, Nova Goiânia 1 e Curtume. Cantora Raíssa e presbítero Antônio Heleno ministrando a palavra de Deus. No domingo, no culto de gratidão, vai estar conosco presbítero José Paulo, da cidade de Tracunhaém. E no louvor, é Dave ou é Davi? Davi Kennedy, de Caruaru, Pernambuco. Então, faça a gentileza de convidar alguém para estar na festa. Às vezes tem uma pessoa na sua casa que está precisando ouvir falar de Jesus. Tem um vizinho com quem você tem liberdade. Convida ele, é festa da campanha lá na minha congregação. Gostaria muito que você chegasse. Não deixe para a campanha fazer só isso não, que a gente já ouviu esta noite, que não é só para a campanha fazer, é para a gente também. E o que acontecer aqui, a honra e a glória é para Jesus, mas a alegria é para Barro Vermelho. Não é para a campanha só. Tá certo? Então faça isso. Vá durante a semana, vá preparando o coração de alguém. Olha, domingo tem festa na minha igreja. E eu gostaria que você estivesse lá para ouvir a palavra de Deus. Vai ter cantor, vai ter pregador, vai ser uma bênção. Chegue lá. Tem um lugarzinho lá especial aguardando você. Então estou contando com vocês nisto, tá certo? Volto para quarta-feira durante o dia ciclo de oração. À noite a nossa escola, tá certo? Por isso que eu disse que é a semana toda de trabalho, tá bom? Então, vamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A lição é a lição número 7. A deposição de Vasti e a ascensão de Estel. Aí vai ser uma lição fantástica. Se eu fosse você, eu não perderia a escola quarta-feira à noite. Bom? Em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, nosso discipulado. Iríamos começar sexta agora, mas não foi possível. Amanhã eu digo por quê. Hoje não dá para dizer não. Tá certo? Amanhã eu digo. E conto com vocês. Tá certo? Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado ao meu amigo Marconi. Mas antes de agradecer a Deus, eu quero apresentar, irmãos, o irmão Eronides. Ele foi convidado para compor a direção do grupo masculino Atos como secretário ali. Amém, meu irmão? A igreja aprova, diga glória a Deus. Pronto, vamos orar por ele agora, apresentá-lo a Jesus, para Jesus lhe dar graça e ajudá-lo nesta peleja. Os irmãos...
Tenha paciência quando sair, ali tem um salsichãozinho quentinho, na brasa, assado na brasa, todo especial. Você comprando vai se alimentar e vai ajudar a festa da campanha que já é esta semana. Tá certo? Então faça isto em nome de Jesus. Mateus Santana não, como é? Não. Mateus Silva, porque é tanto do Mateus, irmão, que a gente vem agradecer o culto. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Assim como autoriza o nosso presbítero, vamos orar agradecendo ao Senhor o trabalho. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te exaltar e queremos glorificar teu nome, Senhor, mais uma vez esta noite. Neste momento, ó Deus, queremos elevar nossas vozes aos céus em forma de gratidão, Senhor, por este dia, em forma de gratidão, Senhor, por este culto e por este trabalho, pela palavra que tu dispensaste, ó amigo, recebe a nossa gratidão. Queremos te pedir, Senhor, despede teu povo em paz para nossos lares, livra, protege, guarda-nos do homem sanguinário, desperta o teu povo para buscar a tua face nesta madrugada. Fica conosco, Jesus, precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém.